E eu vou falar aqui hoje para você os 8 passos para você definir a espécie que você vai produzir. Anota isso, anota, porque isso é importantíssimo, tem que estar presente dentro do seu planejamento. Então hoje eu vou te apresentar isso daqui, tá certo? Para eu começar a falar isso, eu preciso falar um pouquinho das espécies, né, que a gente tem produzidas aqui no Brasil hoje. Então vou trazer uma informação recente para você, que foi apresentada no lançamento do anuário da Peixe-BR, que é a Associação Brasileira da Piscicultura, o lançamento do anuário de 2022. É uma pesquisa que a Associação Brasileira da Piscicultura faz durante o ano inteiro anterior para poder apresentar no ano seguinte como que foi o resultado da produção de peixes no Brasil. Então esse anuário de 2022 ele é baseado no ano de 2021. E baseado no ano de 2021, o Brasil produziu 841 mil toneladas. Ultrapassamos a barreira das 841 mil toneladas de peixes de cultivo. E aí eu vou explicar o que são os peixes de cultivo, o que são as tilápias, peixe nativo e as outras espécies. Em 2021, então, a gente ultrapassou essa produção. Paulo, foi bom? Foi ruim? Foi igual? O que significa essas 841 mil toneladas? Esse resultado significou um aumento de 4,7% na produção em relação a 2020. Ou seja, em 2020 a gente produziu 802 mil toneladas. Em 2021 a gente aumentou quase 5%, produzindo 841 mil toneladas. Veja esse aumento. Quase 40 mil toneladas foram produzidas a mais de peixes no ano passado. Produzidas. Peixes que foram engordados, né? Peixes que foram produzidos em cativeiro. E isso é muito bacana a gente ver. E por que eu falo que é o nicho de ouro do agronegócio? Justamente por conta disso. Olha esse aumento. A gente está vindo num aumento na piscicultura nos últimos anos que está impressionante. E mais ainda nesses 2 últimos anos, que a gente teve pandemia. O Brasil só fez assim. Não tem outra atividade do agronegócio que cresce como a piscicultura. Não tem, não adianta, não existe. Não existe. Do mesmo jeito que ela cresce, o consumo está aumentando também. Então daí a gente começa a perceber que realmente estamos nesse nicho de ouro do agronegócio que eu tanto falo e repito aqui. E ainda acompanhando um pouco esse monitoramento da Peixe-BR a respeito da produção em 2021, eu trago outros resultados interessantíssimos. Por exemplo, são mais de 1 milhão de produtores de peixes em todo o país. Paulo, 1 milhão significa o quê? O que esse pessoal gera de empregos? Muito mais de 1 milhão de empregos diretos e muito mais de 2 milhões de empregos indiretos. E isso representou em reais um movimento de 8 bilhões de reais. Não são milhões, são 8 bi, na casa do bi, 8 bilhões de reais. O que foi produzido de cada espécie? Eu vou falar aqui para vocês também. Mas coloca isso na sua cabeça, né? A gente girou, né? A piscicultura girou aí em 2021 8 bilhões de reais. Muitos de vocês que estão aqui participaram desse resultado. E é muito importante você internalizar isso. Eu participei desse resultado de aumento de quase 5% na piscicultura nacional e de um movimento de 8 bilhões de reais. A gente produziu em 2021 mais de 534 mil toneladas de tilápia. Só a tilápia teve um aumento de 9,8% em relação ao ano anterior. Em relação a 2020, onde a gente produziu 486 mil toneladas de tilápia, em 2021 a gente produziu 534 mil toneladas. Olha esse aumento. Olha se não é para se espantar, talvez, com esse peixe que é o carro-chefe da produção nacional. Indiscutivelmente é o carro-chefe da produção nacional. Hoje ela representa mais de 63% da produção de peixe de cultivo como um todo, comprovando de verdade
a viabilidade da tilapicultura nas condições que a gente tem aqui no Brasil. Então não é à toa que todo dia alguém manda uma mensagem para mim, manda um direct, me liga, fala alguma coisa. Paulo, eu quero que você venha fazer um estudo de viabilidade aqui para mim, que você conversa comigo na internet, que você me liga, que você faça alguma coisa. Porque eu preciso entender esse mercado. Você fala desse mercado aqui na internet há mais de 2 anos. Eu estou quase fazendo 2 anos aqui que eu estou praticamente direto com os conteúdos aqui nesse mercado digital aqui com vocês, né? Trazendo isso daí. Então, assim, sempre eu vou sendo procurado. Por quê? Porque os resultados falam por si só. Eu não preciso chegar e falar para você assim, olha, a tilápia está aumentando, eu acho que seria um bom momento para você entrar. Por quê? Porque você entra nos estudos, entra nesse monitoramento da PeixeBR, por exemplo, e vê que só a tilápia aumentou 10% em 2021. A previsão para 2022 que aumente muito mais. Tem muitos players, grandes players, se preparando para entrar no mercado. Todo dia a gente vê empresa tal compra a empresa tal, empresa tal compra a empresa tal, empresa fulana de tal, grupo fulano de tal está entrando na piscicultura. E aí você começa a falar assim, gente, se os caras que são grandes estão entrando, né, é porque eles têm informação privilegiada. Eu te dou essa informação privilegiada aqui. Eu passo essas informações para você aqui. Principalmente nesses momentos, eu passo essas informações para vocês aqui todos os dias, né? Então esse que é o bacana de você estar aqui participando comigo. Então veja bem, falei da tilápia aqui, né? Que ela representa mais de 63,5% da produção nacional de peixes, tá certo? Paulo, e os outros peixes tem? Claro que tem, e dados atualizados em relação aos outros peixes. Olha só, 31,2% do total de peixes produzidos no Brasil são de peixes nativos. Tambaqui é o carro-chefe, aí vem todos os outros peixes redondos, matrinchã, piau, pirarucu, pintada, enfim, eles estão entrando aqui. Aumentou, diminuiu, como é que ficou? Teve uma leve diminuição, tá? Teve uma leve diminuição aí de mais de 5% em relação a 2020. Paulo, por que esses peixes nativos tiveram uma diminuição? Alguns pontos fundamentais são colocados, como questão ambiental. A gente ainda tem, em alguns estados, uma dificuldade na regularização ambiental da produção. Falta de programas oficiais de apoio ao cultivo dessas espécies. Tá? Dificuldades no mercado também foram decisivos para essa redução no desempenho. Olha só, se você acompanhou a piscicultura aí no final do ano passado, se você estava nas maratonas comigo, você viu que rolou a história da doença da urina negra, urina preta, urina negra, eu não sei nem como é que fala direito, né? Mas o que está relacionado isso? E aí eles falaram assim, é porque é o tambaqui, porque é o peixe tal, porque é o peixe tal. Já vai direto lá nos peixes nativos. E se você parar para pensar, e as explicações de todos os especialistas foram muito bem transparentes a respeito disso, o peixe que não tem como você fazer uma investigação de onde que ele veio, vamos ser mais simples, talvez o peixe da pesca extrativista, não tem como você saber onde que ele foi pescado. Eu pesquei no mar, eu pesquei no rio, agora em qual rio, em qual afluente daquele rio, está perto de alguma coisa, não tem jeito de você saber. Agora, o peixe que vem de cativeiro, você sabe de onde que ele vem. Você sabe a procedência desse peixe. Você sabe de qual laboratório ele veio. Você sabe que tipo de ração que ele comeu. Você sabe se é uma produção regularizada ou não. Então, tem como você fazer toda uma rastreabilidade em cima disso daí. Diferente de um produto que é oferecido no mercado sem as mínimas condições de você entender de onde que esse peixe veio. É peixe da pesca, é disso, daquilo. Então, muita coisa aconteceu nessa época que prejudicou o desempenho das espécies nativas. Principalmente essa questão da doença da urina negra. Porque eu não sei se vocês viram. Teve tanta fake news, né, tanta notícia falsa a respeito disso, que com certeza o pessoal deixa de consumir, começa a reduzir. Então, atrapalha demais o nosso mercado. Então, como que você foge dessas notícias falsas? Vendo uma maratona minha, se inscrevendo no YouTube, se inscrevendo no Instagram,
se inscrevendo no Facebook. Por quê? Porque lá, inclusive, eu compartilho informações científicas a respeito disso. Na época da doença, eu até soltei vídeo explicando, colocando minha opinião a respeito disso. Então, tem que ficar atento, tem que filtrar essas informações. E buscando informações como essas que eu trago aqui para você, você consegue buscar informação na fonte e ter uma segurança daquilo que eu estou te passando. Porque, como eu disse, já são quase 20 anos de prática, de experiência no mercado de trabalho. Então, consigo trazer muita informação bacana e verídica para vocês. Próximo ponto, outras espécies que foram produzidas aqui, carpa, truta e o panga, principalmente o panga aí, foram responsáveis por 5% da produção total, em 2021, atingindo aí um aumento de 17% em relação a 2020. Olha que interessante, que impressionante. Essas outras espécies tiveram um aumento de 17% em 2021 em relação a 2020. Então foram produzidas aí quase 45 mil toneladas dessas outras espécies. Tá? E mais do que nunca o panga vem se mostrando extremamente adaptado à produção nacional, ao clima nacional, às condições brasileiras de produção. Então eu tenho certeza aí que vai vir muita coisa bacana aí para frente do panga, Até porque já são 5 estados que já liberaram, autorizaram a produção do panga, e com certeza, se já passou em 5 estados, vai passar nos outros também. Então aqui, só vou reforçar um pouquinho sobre a tilápia, por quê? Porque é um carro-chefe, eu quero falar, e aí em relação aí a tilápia, por quê? Porque ela está presente em todas as regiões do país, tá? Então assim, é porque a tilápia não existe na região norte. Existe, tá? Existe na região norte. O Tocantins faz parte da região norte e a tilápia é permitida a produção no Tocantins. Então assim, mesmo lá, por ser um tradicional polo de peixes nativos, ela já começa a aparecer. Alguns governos estaduais estão passando isso daí lá. Na região norte, olha só, parece pouco, mas já é significativo. Em 2021 foram produzidas 860 toneladas, tá? de peixe lá na região norte. É pequeno o volume? É pequeno, mas representa quase 40% de aumento em relação a 2020. Então tá, em 2020 foram produzidas 620 toneladas, em 2021 860 toneladas. A região norte é uma região riquíssima de água. Então assim, a gente vê essa evolução dessa espécie lá naquela região. Paulo, qual a região que mais produz tilápia no Brasil? Adivinha? É a região sul. Por quê? Porque tem o Paraná lá na região sul, porque tem Santa Catarina, e eu vou falar da produção desses estados aqui para vocês. 86% da espécie, 86% da produção da região sul é de tilápia. Tá? 231 mil toneladas são produzidas nos 3 estados. 43% da produção nacional de tilápia vem da região sul. Aí vem o sudeste com 27%, destaque aí para São Paulo e Minas, que juntos aí vão ter quase 70% do cultivo do país, sul e sudeste, juntos quase 70% do cultivo do país. Centro-Oeste, que é aqui onde eu tô, Goiás, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, a gente está respondendo aí por pouco mais de 11% da produção nacional. E se aproximando do Nordeste, que está aí com 18% da produção nacional. Então, em primeiro lugar, Paraná, 182 mil toneladas. O Paraná produz muito mesmo. São Paulo entra ali em segundo lugar, 76 mil. Olha, o Paraná dobra a produção do estado de São Paulo. Minas Gerais com 47 mil. Minas Gerais está encostando. Ali no estado de São Paulo. Santa Catarina, 41 mil, encostando ali em São Paulo. E o quinto lugar, Mato Grosso do Sul, com 34 mil toneladas. Hoje, se a gente for pensar em questão de mundo, hoje a gente já está com quase 540 mil toneladas. Quarto produtor mundial de tilápia, ficando atrás do Egito, tá? Com 1 milhão de toneladas.
da Indonésia em segundo lugar com 1.400.000 toneladas, e em primeiro lugar vem a China com 2 milhões de toneladas produzidas. Aí você para, né? Você para, pensa assim um pouquinho. Será que a gente consegue passar esse pessoal aí? Será que a gente consegue... A gente hoje é o quarto produtor mundial, né? Será que a gente consegue passar esse pessoal? Virar um top 3, talvez? Consegue. A gente tem potencial para isso. Na verdade, a gente tem potencial para ultrapassar, por exemplo, a produção da China. Potencial. Lembre-se que eu estou falando, a gente tem potencial. Mas diferença é o potencial com a realidade. Por quê? Porque para chegar nisso, a gente tinha que ter uma cadeia muito mais unida, muito mais estruturada, com políticas públicas que realmente atendessem à necessidade do produtor. Sem distinção. Política pública que eu falo para atender sem distinção é o quê? Sem distinção de tamanho, tá? De porte de produtividade, ou de produtividade anual, ou de distinção de espécies. Se a gente não tivesse distinção de espécies, eu tenho certeza que a gente estaria numa produção muito mais elevada. Equiparação com impostos praticados em outras cadeias, tá? Desburocratização de processos de regularização ambiental. Eu sou o louco que fala sempre de licenciamento ambiental. Estou sempre em discussão a respeito de licenciamento ambiental. Hoje mesmo eu já estava tendo conversas a respeito de licenciamento ambiental, uma coisa que eu faço quase que todos os dias, licenciamento e discussão sobre licenciamento. Mas vamos lá, vamos seguir. Muita coisa que não acontece de um dia para o outro, a verdade é essa, né? Mas que já melhorou bastante, sim, nos últimos anos. Porque cada vez mais... Por que melhorou? Porque cada vez mais os resultados da piscicultura demonstram realmente que ela é o nicho de ouro do agronegócio. Indiscutivelmente, é o nicho de ouro do agronegócio. Até porque, e agora eu vou trazer resultado, vou trazer um estudo já feito pela Agência Nacional das Águas, que é a ANA, tá? Já tem uma capacidade outorgada, né, vamos dizer assim, outorgada ou permitida para produzir. Olha, eu vou falar somente de uma parte da produção, que é a produção em reservatórios de águas da União. Então, assim, pensando somente em reservatórios de usinas hidrelétricas de águas da União, já existe uma capacidade outorgada pela Agência Nacional das Águas de 3.900.000 toneladas de peixe. Então, assim, se eu fizesse igual o Harry Potter, estralasse o dedo aqui, Avada Kedavra, aqui agora, fazia aquela palavra mágica dele assim, e a gente, de um momento para o outro, já tivesse com essa produção de 3.900.000 toneladas em acontecimento, vamos dizer que no cenário perfeito, se isso fosse possível hoje, a gente já estava com quase o dobro do que a China produz de tilápia. Quase o dobro do que a China produz de tilápia. Olha que incrível isso. Então, sim, a gente tem condição de chegar lá na frente. Só que não pode acontecer de um passe de mágica, nem vai acontecer, porque aí é filme de ficção científica, sei lá, né? A gente tem que ir evoluindo gradativamente. Talvez os meus bisnetos possam ver a gente chegando nisso aí em algum momento, né? Estou sendo até otimista, né? Talvez os meus bisnetos cheguem a ver uma produção dessa aqui. Por quê? Porque a gente precisa mudar muita coisa dentro de órgãos reguladores de desenvolvimento no país, como Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Agricultura, entidade financeira, Secretaria da Fazenda, enfim, a gente tinha que ter uma mudança muito grande, tá? A gente tinha que fazer uma mudança muito grande nisso daqui. Mas vamos seguindo aqui, ó. Peixes nativos, então, liderados pelo tambaqui, né? A gente teve aí um resultado inferior. Muita coisa influenciou para isso, né? A própria pandemia influenciou para isso aqui também, tá? Seguindo aqui, vamos lá. O Panga, né? Alguns estados, falei já aqui também, falei do Panga aqui para vocês. E olha só, segundo tem uma fala do Francisco Medeiros, que é da Peixe BR, o cenário é muito positivo com pangáceos aqui no Brasil, né? Uma espécie... Ela pode ser muito importante para dar opção de criação em algumas localidades, né? É mais um exemplo, né? Palavras do Francisco Medeiros, né? Mais um exemplo da excepcional diversidade de cultivo possibilitada
pelas condições brasileiras, tá certo? E Paulo, isso tudo que você está falando aí é muito bonito, mas é baseado no quê? Como é que a PeixeBR consegue esses dados para poder montar esses anuários todos os anos, né? Então, assim, não aparece do nada não, e nem é da cabeça deles não, tá? Eles entram em contato, eles ficam aí 2, 3, 4 meses, né? Final de um ano até o começo do próximo ano, buscando informações e entidades extremamente confiáveis para poder apresentar esse resultado. Como Sindicato Nacional da Alimentação Animal, Sindirrações, associações e cooperativas de produtores estaduais e regionais, órgãos vinculados à produção e assistência técnica, produtores de alevinos, produtores de peixes de cultivo, frigoríficos, eles entram em contato com frigoríficos, né, de diversas regiões, compradores de peixe, atacadista, varejista, enfim, estado por estado. Eles fazem essa pesquisa em todos os estados, eles entram em contato com todos os estados, até porque eles têm associados em todos os estados praticamente, então tem esse contato mais próximo, tá? E aí eles juntam todas essas informações para poder colocar, faz um mix disso daí, pega uma média e apresenta para a gente. Isso é muito bacana, né? E te dá a confiança, tá, de uma associação que vem apresentando esses resultados há vários anos. Beleza! E aí você me pergunta, depois disso tudo que eu apresentei, escolher a espécie está dentro do planejamento da produção e hoje você vai dar os 8 passos aí, depois dessa introdução. Tem como eu saber se uma espécie tem potencial e outra não? Tem sim, tá? E eu vou te contar isso, como eu faço essa análise e como que eu passo isso até para os meus alunos dentro do meu treinamento Piscicultura na Prática. Então anota aí que eu vou te falar agora os 8 passos que você precisa ter e precisa seguir para poder definir a espécie a ser produzida. Olha só, primeiro passo, se pergunte o seguinte: a espécie que você está pensando em produzir, ela atinge o peso de abate que o mercado exige? Tá? Essa espécie, ela atinge o peso de mercado que o mercado exige, por exemplo? E esse peso de abate, olha que importante, importante. Esse peso de abate, ele permite a comercialização inteira do peixe ou em cortes especiais? Pronto. O primeiro passo é esse, você imaginar uma espécie que atinge, o mercado está buscando uma espécie, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Olha, beleza, está buscando essa espécie daqui, ela atinge o peso de abate que o mercado quer. Esse peso de abate permite a comercialização de forma inteira, do peixe inteiro, ou em cortes especiais? Vamos para o segundo. Qual é o tempo necessário para essa espécie atingir o peso de abate ideal que o mercado busca? Lembre que eu vou sempre vou fazer recorrência aqui para o mercado. Por quê? Porque não sai da sua cabeça. Tá? O planejamento sai da sua cabeça, mas ele é baseado naquilo que o seu mercado está buscando, principalmente para a espécie. Então, qual que é o tempo necessário para poder fazer isso daí? Até porque esse tempo vai me ajudar a eu desenvolver eu montar o escalonamento da minha produção. Eu preciso saber qual que é o período de criação, o tempo para ela atingir o peso de abate para eu escalonar a minha produção. É viável esse tempo para você, lá na sua piscicultura, lá na sua região, lá na sua área, lá no seu estado, lá no seu município? É viável esse tempo para você? Você tem uma estrutura que se adequa a esse ciclo de produção? Tá? Você conhece produtores na sua região que já fizeram ou que fazem isso no tempo de criação que você descobriu? Você já se perguntou isso? Não sei se eu acho que eu trouxe aqui vamos dizer assim, os pontos principais aqui que você tem que colocar no seu planejamento e que tem que estar na escolha da sua espécie. Vamos para o terceiro passo aqui agora. Qual seria a conversão alimentar média dessa espécie dentro do ciclo de produção? Você tem essa informação? Qual que é a conversão alimentar dessa espécie dentro do ciclo de produção? Tem alguma ração específica para essa espécie já disponível na sua região? Essa espécie, ela já está adaptada a comer ração comercial? Me fala, se dentro da sua pesquisa de mercado,
você encontrou a espécie, aí você vai ver se essa espécie ela se adapta a comer ração. Ela está adaptada a comer ração. A ração que ela come está disponível na área sua, na região sua? Anota. Quarto passo. Do mesmo jeito que é importante você ter a ração perto, é importante você ter o que perto? Os alevinos, é lógico. Tem fornecedor de alevino dessa espécie na sua região? Fornecedor que garanta exatamente essas formas jovens, que entrega realmente aquilo que você adquire. Ele entrega ou você tem que buscar? Ontem mesmo eu estava numa consultoria individual com um aluno e a gente falando exatamente disso daqui. Ele preocupado, né, em chegar com esses peixes durante o dia, porque o peixamento anterior ele chegou à noite, os peixes foram colocados de qualquer jeito, estrada de chão ruim, né, 200 e tantos quilômetros para poder rodar para ir, para voltar, e enfim, não estava tão perto. Agora ele arrumou um fornecedor de alevino mais perto, 100 quilômetros. Metade do tempo, praticamente, metade do dia que ele vai gastar para fazer isso aqui agora. Descobriu um mais próximo. E isso é importantíssimo. Tá? Isso é importantíssimo você descobrir se tem fornecedor de alevino na sua região e fornecedores que garantam o que eles estão te oferecendo. Tá? Quinto passo. Em quais parâmetros de qualidade da água que essa espécie mais vai expressar o seu potencial produtivo? Você sabe se aquela água onde você teoricamente pensou que vai produzir o peixe lá, achou a espécie, essa espécie ela está adequada àquela água lá? Ou tem como você fazer um mexido lá naquela água lá, mexer nas condições daquela água lá para atender às demandas daquela espécie? Né? Na sua região encontra-se água com características favoráveis à produção de peixe? É possível controlar a qualidade dessa água na sua área disponível? Importantíssimo você saber disso, tá? Essa espécie tem um rendimento de... Sexto passo. Essa espécie tem um rendimento de carcaça interessante? Né? Você aproveita tudo dessa espécie, até as vísceras, até as escamas, você aproveita? Você já parou para pensar nisso? Ou se essa espécie você só vai vender o peixe inteiro e não aproveita nada, ou tem que ser só cortada, enfim. Você tem que pensar assim, como é que é o rendimento de carcaça dessa espécie. Sétimo passo. Olha só. O mercado demanda qual carne de peixe atualmente? Né? O mercado, ele está onde? O mercado que te rodeia. Ele está na sua cidade, ele está na sua região. Talvez tenha algum frigorífico comprando peixes na sua região, ou próximo de você, ou longe de você. Você tem um canal, né, para escoar essa produção de forma tranquila? Tem como você escoar a produção de forma tranquila? Ou tem como você mesmo processar? Se eu processar o meu produto, eu agrego valor. Se é bacana isso, é bacana. Muitos piscicultores fizeram isso nessa época de pandemia. Eles mesmos processaram seus produtos, seus peixes, para poder oferecer para o mercado, porque o mercado estava pedindo isso. Né? Você é dono de restaurante, você é dono de peixaria, qual que é a espécie mais procurada pelos seus clientes? Descobre isso. Descobre qual é a espécie mais procurada pelos seus clientes. Hoje eu estava no consultoria individual com outro aluno e ele me falando, Paulo, eu estou produzindo esses peixes aqui porque aqui na minha região tem um restaurante que eu sou amigo do cara e ele faz ventrecha de pacu, ventrecha de peixe redondo. Então ele está produzindo peixe redondo para atender esse restaurante também. Ele já conversou com esse restaurante lá para poder atender essa questão do peixe redondo, porque é no Mato Grosso, é tradição comer a ventrecha de pacu, né? É muito bacana. Então você tem que entender mesmo, né? Hoje eu estava falando exatamente isso aí com ele. E aí ele falando assim, mas eu vou vender esse peixe com 2 quilos, com 1,5 kg. Eu falei assim, conversa com ele. Vê o que ele está precisando. Se a demanda dele for alta, ele pode até comprar peixe menor de você. Ah, mas eu não vou estar perdendo dinheiro vendendo peixe menor? Não. Você vai estar economizando no ciclo de produção para você começar o seu novo ciclo de produção. Isso é interessantíssimo. Isso eu falei para uma outra aluna minha do Rio de Janeiro também. Ela perguntou assim, olha, tem um cara querendo me comprar toda a minha produção aqui, mas minhas tilápias estão com 500 gramas. Vende. Vende, porque o preço que ele está oferecendo para te pagar é praticamente o mesmo preço de um peixe com peso de abate maior. E ele já estava pagando. Olha que interessante isso. Olha que oportunidade de mercado para você fazer uma coisa bacana, né?
E agora, o último passo aqui do oitavo, que eu separei 8 passos para vocês aqui, vou apresentar o oitavo. Em qual densidade ideal a espécie se desenvolve melhor? E aí, você sabe? Você sabe qual densidade ideal para essa espécie se desenvolver melhor? Se é em quilos por metro quadrado, se é em quilos por metro cúbico, se é em indivíduos por metro quadrado. Você sabe isso? Você sabe se essa espécie ela aceita, ela se adapta à produção em sistemas intensivos ou super intensivos de criação? É possível trabalhar com essa espécie em viveiro escavado, ou tanque-rede, ou tanque suspenso? É possível trabalhar? Ou ela só é possível trabalhar em um sistema de produção? Então é importantíssimo você ter isso respondido. E aí você vê que com apenas 8 perguntas, caramba, eu preparei 8 passos, eu fiz 8 perguntas para a gente imaginar, tá? Para a gente imaginar se uma espécie tem ou se ela não tem potencial para produção comercial. Beleza? Tem um jeito mais fácil, Paulo? Tem. Adivinha qual que é o jeito mais fácil hoje, de novo, aqui para poder fazer? Sim! Assistindo as minhas maratonas, assistindo os meus conteúdos no Instagram, no Facebook, no YouTube, sendo meu aluno no Piscicultura na Prática, né, no meu treinamento, seguindo redes sociais. Por quê? Porque aqui você fica sabendo o que está rolando no país e no mundo, né, a respeito da piscicultura. As principais espécies comerciais de água doce, eu apresento, elas estão aqui, estão no meu canal do YouTube, estão no Instagram, estão no Facebook. Eu coloco elas tudo aqui, eu falo dessas espécies aqui. Né? Assim como apresento todo esse histórico aqui para você. Pesquisa de mercado também é um diferencial na hora de você definir a espécie a ser produzida. Tem que estar no seu planejamento, né? essa pesquisa de mercado. Por quê? Porque é o mercado que vai definir a espécie que você vai produzir. Você tem que saber o que o mercado quer, você tem que produzir o que o seu mercado quer. Ah, mas eu queria tanto produzir a espécie fulana de tal. Beleza, começa devagarzinho. Começa inserindo aos poucos, abrindo os seus consumidores dessa espécie, tá? Para que você realize o seu sonho. Eu não falei que era impossível, eu falei que você tem que começar devagarzinho. Primeiro você produz o que está todo mundo comprando, tá? O que está todo mundo buscando. E aí você começa a oferecer, olha, sabia que eu tenho esse peixe aqui assim, sabia que eu tenho ele de forma assada, assim, 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 assim. Você começa a apresentar de outras formas, se você tem esse sonho, de repente, de desenvolver uma espécie diferente lá. E tá, vamos lá. E se você escolhe a espécie errada, o que acontece? Ou você vai criar ela por lazer, ou você vai só injetar dinheiro sem previsão de retorno. Não vai dar retorno. Se não é o peixe que o seu mercado está buscando, ou ele não vai comprar, ou se ele comprar, vai querer pagar muito baratinho mesmo, tá certo? E sabe quanto tempo eu demorei para perceber essa importância de repente a gente colocar isso no nosso planejamento, de criar um passo a passo para você escolher as suas espécies? Praticamente assim 2 anos depois que eu comecei minha vida de consultor. 2 anos depois que eu comecei minha vida de consultor em piscicultura, eu começava a rodar nas pisciculturas tudo, eu era o único profissional na área que entendia da piscicultura, né? O único profissional da região que entendia disso. Me chamavam até de Paulo do Peixe lá na região. E aí eu fui vendo um padrão, sabe? Quando você começa a visitar, eu visitei a piscicultura aqui, esse cara fez isso daqui, isso. Eu vou na próxima piscicultura, esse produtor fez a mesma coisa que aquele lá. Vou na próxima piscicultura, caramba, a mesma coisa. E aí você começa a enxergar um padrão nos atendimentos. E aí o pessoal que queria produzir um peixe que lá no final não vendia, porque o mercado não buscava aquilo. Então assim, saía muito do que ele queria fazer, né? E não era o que o mercado queria. Então produzir aquilo que o mercado não quer, ou você não vende, ou você vai receber muito pouco por aquilo lá. Então eu venho trazendo, né, essa clareza em todos os locais onde eu atendo, onde eu trabalho, todos os cursos, todos os treinamentos que eu ministro também, tá? Então a gente percebe o padrão e vem trazendo isso. E hoje eu te apresentei aqui esses 8 passos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês anotou esses 8 passos, ou pelo menos captou a mensagem desses 8 passos para você começar a aplicar na sua piscicultura.